sou Linha Alves, né? Sou professora do IAC, do Instituto de Humanidades, Arte e Ciência, aqui na UFBA, e também sou professora do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História da Ciência, também aqui na UFBA, vinculada à FACED. E esse ano nós estamos iniciando a segunda temporada do documentário Ciência, Tecnologia e Cultura. Esse documentário ele é financiado pelo CNPq, através do projeto com o mesmo nome, né, Ciência, Tecnologia e Cultura, delineando novas práticas de ensinar e aprender ciência com a mediação e produção de documentários. O documentário também está vinculado ao projeto Educação Colaborativa em Ação Nordeste, o Educa Nordeste, né, que é coordenado pela professora Andréa Oliveira, vinculado ao programa de pós-graduação em Ensino, Filosofia e História da Ciência. E nessa temporada nós vamos fazer episódios especiais, documentário especial, né, sobre as mulheres na ciência. Então nós convidamos professoras e pesquisadoras que estão vinculadas ao programa que eu acabei de relacionar e outras pesquisadoras também de outros programas que vão estar aqui partilhando as suas histórias, as suas inspiradoras trajetórias na busca do processo de construção do conhecimento e na prática delas, não só em práticas investigativas, mas de formação de professores. São histórias extremamente motivantes e incentivadoras que nos mobilizam e indicam quanto essas mulheres são desbravadoras e guerreiras, né, numa história onde, na maioria das vezes, as mulheres não têm muito lugar, especialmente na academia. Claro que isso mudou nos últimos anos, mas a gente ainda encontra um número bastante reduzido de mulheres nas áreas vinculadas às ciências, né? As ciências da natureza, as ciências físicas. Então, por isso, eu convido vocês todos a virem assistir o nosso documentário, a compartilhar os nossos episódios, a comentar esses episódios. Vem com a gente! Olá, todo mundo. Eu sou Simone Moraes, né? Sou professora da Universidade Federal da Bahia, sou professora de paleontologia do Instituto de Geociências e sou bióloga, com mestrado em geologia, com doutorado em geologia. Só que a minha carreira ela começou bem diferente do que eu atuo hoje. Na realidade, na graduação em biologia, eu defendia a minha graduação, né, na realidade, o meu TFG, trabalhando com toxicidade em abelhas, ou seja, eu fiz o meu estágio probatório no EBDA, sob orientação da professora Ana Rita Bautista, e lá foi onde eu aprendi a trabalhar com procedimentos de laboratório, a me concentrar nas atividades. Então, quando eu entrava no laboratório, eu esquecia de todas as outras atribuições que eu tinha, né, todos os outros problemas que eu tivesse, porque eu precisava me concentrar para fazer bem o meu trabalho, ter uma rotina ali, ter segurança no que eu estava fazendo, manter seguro também os outros colegas que dividiam o trabalho comigo. Então, eu aprendi a ter disciplina, né, e a ter concentração para fazer o meu trabalho. Então, eu trabalhei avaliando toxicidade, a gente testava justamente a influência de agrotóxicos, né, sobre abelhas, desenvolvi esse meu TFG, defendi, resultou até num artigo, no final, né, meu primeiro artigo da carreira. Aí, quando eu terminei a graduação, eu já tinha ajudado alguns colegas a fazer trabalhos na geologia, tinha trabalhado nos laboratórios também, auxiliando o pessoal. Aí eu decidi fazer a pós-graduação em geologia. Foi então que eu conheci a professora Altair Machado, né, e ela aceitou me orientar agora com foraminíferos, que é um micro-organismo, né, que ele ocorre, na realidade, em ambientes marinhos, ambientes costeiros, alguns grupos até em água doce. Eu trabalhei, na realidade, com foraminíferos de ambientes recifais, ali de Prado Forte, Itacimirim, então a minha dissertação, né, foi nessa área. O bom dos foraminíferos é que eles são bioindicadores, então a gente estuda a ecologia deles, ou seja, identifica, coleta, né, tria, identifica as espécies, e a partir do que a gente conhece sobre as espécies, a gente faz interpretações sobre as condições do ambiente, até mesmo alterações antrópicas que possam estar, né, influenciando a sobrevivência desses organismos. E como eles são micro-organismos, quer dizer, eles são mais sensíveis até do que os animais. Então, eu estava trabalhando em recifes, né, recife de coral, e então a sensibilidade deles é maior até do que dos corais. Então, a gente poderia fazer uma medida em relação à saúde, né, desses recifes. Só que, para minha surpresa, os meus resultados não batiam com o que a bibliografia, né, o que eu tinha aprendido com a bibliografia, do que eu estava sendo orientado.
na realidade, a maioria dos indivíduos que eu coletei estavam mortos. E eram organismos, na realidade, da plataforma continental, ou seja, eu cheguei quase no final da dissertação, em completo desespero. E agora? Não bate com a minha hipótese, como é que eu vou defender, o que que eu vou fazer? E aí eu comecei a conversar com os professores do curso, e o professor Abílio Bittencourt foi fundamental na decisão e no rumo que eu tomei em relação à minha dissertação. Ele me entregou, eu apresentei para ele os dados, conversei com ele, aí ele me entregou alguns artigos que falavam justamente sobre circulação oceânica na plataforma continental ali do litoral norte. E como se dava a distribuição de sedimento, ou seja, do material, né, que se deposita no fundo marinho, então como esse material poderia ser transportado do talude, da plataforma, até chegar ao ambiente litorâneo. E aí ele me pediu para que eu estudasse esse material e refletisse sobre isso, se isso poderia estar influenciando, tá, nos meus resultados. E foi exatamente como ele sugeriu. Então, eu tive que aprender um pouco de circulação oceânica, sobre essa parte de sedimentação, que faz parte da geologia em si, e fui buscar, né, entender nas características que os foraminíferos tinham, né, agora não mais a ecologia, não mais eles enquanto vivos, mas eles após a morte, como acontecia esses processos e que marcas poderiam ser deixadas, né, neles, que me indicasse esses processos de transporte, desde o ambiente de vida até o local que eu estava encontrando, que era dos recifes. Isso me colocou numa área chamada tafonomia, que faz parte, é um dos ramos da paleontologia. Tá? Então, graças a essa ideia, essa orientação do professor Abílio, né, e a essa dificuldade, esse problema na minha pesquisa, eu acabei enveredando para toda uma nova área de conhecimento, para mim, né, que foi a paleontologia. E aí eu consegui defender a minha dissertação, eu publiquei um artigo justamente falando sobre isso, essa distribuição, eles como indicadores, inclusive, desse transporte, né, dos recifes do litoral norte. Eu já estava estudando a tafonomia por causa da dissertação, aí eu continuei no doutorado, né, também seguindo essa linha, ecologia e tafonomia de foraminíferos, só que aí eu mudei um pouco da área, ao invés de ser os recifes, né, que eu estava trabalhando anteriormente, eu passei a trabalhar na plataforma continental, ali da região de Tinharé-Boipeba, e aí, novamente, esse conhecimento que eu adquiri durante o mestrado foi fundamental para fazer o mapeamento mesmo das ocorrências das associações, né, das espécies que eu tinha encontrado, e aí eu consegui mapear diferenças, né, que ocorriam nessa região em si, em função de hidrodinâmica, em função de profundidade e alguns outros parâmetros que eu fiz a análise naquele local. E estudando mais essa taxonomia, eu comecei a atuar na paleontologia também, a partir desses modelos que eu trabalhava, quanto da minha dissertação e da minha tese, esses modelos que eu trabalhava de ambiente recente, eu comecei a tentar entender como isso também era utilizado no passado, ou seja, para entender os ambientes do passado. Então, isso me fez mergulhar na paleontologia. E foi graças a isso que eu comecei a lecionar, né, primeiro em instituições particulares, né, na paleontologia, formei meu currículo, e aí, na primeira oportunidade que eu tive, eu fiz o concurso para paleontologia, né, no Instituto de Geociências da UFBA, foi aprovada, e desde 2008 eu sou professora da disciplina para os cursos de graduação em geologia, em oceanografia e em biologia, né, ciências biológicas, tanto a licenciatura quanto o bacharelado, ou seja, eu volto, né, para casa, eu voltei para a UFBA como professora, e ministrando aulas, ajudando na formação das profissões que colaboraram também para a minha própria formação, sendo que eu comecei de um processo completamente diferente, trabalhando com abelhas, e hoje eu trabalho com microfósseis, com foraminíferos em especial, e atuo essencialmente na paleontologia, tá? Em 2008, então, eu passei a atuar, né, no Instituto de Geociências, e lá eu já fazia parte desde o meu mestrado, na realidade, mas eu passei a integrar na condição de líder também do grupo de estudos de foraminíferos. Eu e a professora Altair, que foi a minha orientadora na pós-graduação, nós continuamos trabalhando juntas, nós somos as líderes do grupo de estudos de foraminíferos, então nós orientamos alunos de graduação e de pós-graduação, eu especificamente na área, novamente, ecologia, paleoecologia e a taxonomia de foraminíferos, então eu continuei, tá, nos estudos nessa área. E aí, nesses nossos trabalhos pelo GEF, então, nós fazemos coleta de amostras, né, tanto de ambientes marinhos como ambientes costeiros. Meus projetos mais recentes são na área de estuários, então,
Eu trabalho em regiões litorâneas, mas mais especificamente estuários e ambientes de manguezal. Então, a gente faz a coleta das amostras em si nesses ambientes, faz a mensuração de parâmetros físico-químicos, porque os foraminíferos que eu coletar vivos, eu preciso saber em que condições, né, em que condições físico-químicas eles estão sobrevivendo. Então, a gente analisa esses parâmetros também, coleta o sedimento, eles estão, né, no sedimento, então a gente coleta esse material, analisa também o material no qual eles estão inseridos e fazemos, né, levamos para o laboratório, fazemos a preparação das amostras para só então a gente fazer a triagem deles, e aí é que vem a identificação das espécies, a interpretação dos dados, a análise estatística dos dados, para finalmente a gente poder fazer as nossas inferências a respeito do ambiente em que a gente estiver trabalhando. Isso gera um modelo das condições ambientais atuais, mas que a gente pode também correlacionar com ambientes do passado. E aí, nesse sentido, eu também faço parte, tá? Eu sou professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Geoquímica, Petróleo e Meio Ambiente, o pós-petro. O pós-petro, ele tem duas ênfases, né, duas linhas de atuação, que é a geoquímica e a avaliação de ecossistemas, é nessa linha que eu atuo, e a outra é a de remediação de áreas impactadas por petróleo. Na geoquímica e avaliação de ecossistemas, um dos projetos mais recentes, um dos trabalhos, na realidade, mais recentes, e que ficou muito, muito comum na mídia, foi justamente porque vários pesquisadores do pós-petro foram os primeiros a identificar a procedência do óleo, aquele derrame de óleo de 2019, né, que ocorreu no litoral do Nordeste até o Sudeste. Então, colegas nossos do pós-petro foram justamente a primeira equipe a conseguir identificar a procedência desse óleo, e até hoje, vários projetos continuam em campo, né, em atuação, justamente para entender as consequências, né, desse desastre ambiental, principalmente sobre os ambientes de manguezal, né, sobre os locais de mariscagem e as consequências disso, não só para os ecossistemas, mas também sobre a população humana. Então, vários desses projetos estão em atuação agora. Eu destaco o Entre Mares, né, que faz justamente esse tipo de trabalho, a coleta de material nesses ambientes impactados, e a análise também sobre os impactos disso sobre a saúde das pessoas e sobre o trabalho, né, principalmente das comunidades tradicionais. A minha atuação é justamente usando os foraminíferos como bioindicadores. Então, a gente tem coletado materiais, está analisando esses materiais justamente para entender, antes do derrame, a gente tem alguns locais com amostragens anteriores a esse processo, então a gente conhece o antes do processo, né? E agora, com as coletas após, né, esse derrame de óleo, então a nossa intenção é justamente comparar as consequências disso, novamente, no meu caso, sobre foraminíferos, que são bioindicadores, e, claro, daí em diante em relação a toda a teia alimentar. Na área de remediação de áreas impactadas por petróleo, existem vários trabalhos também em andamento, inclusive por conta desse derrame de óleo. Um deles é o projeto Bioação Guarapuá, que é justamente utilizando fitorremediação, ou seja, o plantio de algumas plantas que conseguem lidar com esse tipo de material e elas conseguem retirar do ambiente, tá? Esses metais e até mesmo o óleo está sendo testado, a influência que elas podem ter na limpeza do ambiente em situações como essa, tá, que ocorreram nesse desastre do óleo, né? Então, existem vários projetos, várias tentativas nesse sentido, mas o Pós-Petro atua justamente na busca dessas soluções, e aí a minha participação é ser mais uma pessoa a colaborar nessa indicação desses ambientes. Do ensino e da pesquisa, né, os professores das universidades, a UFPA em particular, nós também somos motivados a realizar atividades de extensão, e eu particularmente gosto muito de atividades de extensão. E no meu caso, como eu ensino paleontologia, então é uma área ainda pouco conhecida. Paleontologia é o estudo de fósseis, né? Todo mundo adora ouvir falar sobre dinossauros, mas não faz a menor ideia de como é a ciência, que no Brasil tem fósseis, que na Bahia tem fósseis, então há toda uma demanda de conhecimento, né, extremamente necessária para a nossa população em geral, mas principalmente para a comunidade escolar. Então, foi nesse viés que eu comecei a realizar meus projetos de extensão, e dentre eles, um dos mais recentes e um dos maiores também em que eu já trabalhei, foi o projeto FIOL, Salvamento Paleontológico. Ele, na realidade, FIOL é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, né, que está em construção, está sendo finalizada agora aqui no estado da Bahia,
E durante as obras, isso foi em 2014 que a gente iniciou o projeto, ele terminou agora em 2020. Então, em 2014, na realidade, em 2013, foram descobertos, né, nas atividades de prospecção da obra, alguns fósseis no trajeto, né, que seria da própria obra. E aí, pela legislação, quando se encontram fósseis em um local, é necessário que se faça a coleta, né, o que a gente chama de resgate, né, desse material e a pesquisa sobre esses fósseis. Então, a Valec, que é a empresa federal, né, ela é um órgão da federação, na realidade, uma empresa governamental, né, que foi a responsável pelas obras em si da FIOL, entrou em contato com a Universidade Federal do Recôncavo, a UFRB, e contactou lá a professora Carolina Scherer, que foi a coordenadora do projeto, e aí Carol me convidou, né, eu como representante da UFBA, então, me convidou para participar também do projeto, e além de mim, também outros colegas da UESB e da UESC, então foram quatro universidades, né, o UFRB, a UFBA, a UFS e a UESC, que trabalharam, né, nesse projeto, fazendo o resgate dos fósseis, a prospecção, à medida que havia a obra ia se desenvolvendo, então havia um monitoramento dessa obra, justamente em busca de novos locais e novos achados fossilíferos, né. Foram encontrados dois sítios em si, né, com fósseis, né, foram resgatados materiais de dois locais, na região ali de Guanambi, e também numa caverna em Serra do Ramalho, foram os pontos com maior quantidade de fósseis, de material evidente, em evidência que foi possível ser resgatado, uma diversidade muito grande, inclusive, de megafauna, né, ou seja, mamíferos do Pleistoceno, né, então material datado mais ou menos de cerca de 15 mil anos atrás, né, então esse material a gente conseguiu coletar justamente com a ajuda, inclusive, dos operários das obras. Então, o projeto ele teve duas linhas, essa parte da coleta e da pesquisa, né, o resgate dos fósseis e a pesquisa, e a área em que eu atuei diretamente, que foi a devolutiva para a comunidade e a conscientização, né, dos operários da obra sobre a importância desse resgate desse material. Então, eu atuava nas frentes de obra através de palestras, né, para os operários e para os gestores de meio ambiente das obras, né. Então, eu explicava para eles o que eram os fósseis, qual a importância desse material, qual era o material que nós estávamos encontrando, então a gente fazia esclarecimentos em si, como era esse material, então se eles encontrassem, como eles deveriam proceder. Então, a gente apresentava para eles, tinha uma mini exposição com as réplicas do material que a gente já tinha encontrado e com outros materiais que poderiam vir a ser encontrados nesse tipo de área, então, para prepará-los e conscientizar sobre a importância. Com essa conscientização, eles passaram a ser os nossos olhos e ouvidos na obra, porque eles eram os que estavam à frente, né, de obra. Então, quando a gente fazia os monitoramentos, a gente não podia ficar o tempo inteiro lá, então era em determinados períodos, em determinados intervalos, que a gente vinha para fazer esse monitoramento, né, no material, coleta e tal. Então, nesses intervalos que nós não estávamos, eram eles que percebiam se existia algum material, eles isolavam essas áreas para a nossa vinda, para poder fazer a análise mesmo, se fosse o caso, o resgate, tá, desses fósseis. Então, graças à ajuda deles e por conta dessa conscientização, a gente acabou formando uma parceria com o pessoal da obra para conseguir resgatar realmente um quantitativo muito grande, tá, desse material. E para a comunidade, a nossa escolha foi em relação aos professores das escolas, né? Então, para eles, eu ministrava um curso sobre paleontologia, né, noções de paleontologia e de geologia, e principalmente da paleontologia e da geologia regional, né, para que eles também pudessem saber que a história geológica das regiões em que eles viviam. E nesse curso, a gente também ensinava a eles algumas técnicas, alguns métodos, né, para, inclusive, elaboração de recursos, para eles poderem implementar esses conhecimentos em suas aulas. Ao final do curso, eu entregava para eles um kit de réplicas do material em si que a gente havia resgatado, que fazia parte do projeto, e também outros fósseis de interesse didático, e um manualzinho, um livrinho, né, com os conteúdos que a gente tinha abordado no curso, além do próprio certificado. Então, a gente fazia essa formação dos professores, né, das escolas, e enquanto eu estava na formação dos professores, os meus estudantes, né, a minha equipe em si, fazia uma exposição, né, de fósseis para os estudantes dessas escolas e para o público em geral. A exposição acabava sendo visitada
inclusive pelo pessoal da comunidade também, não ficava restrito a somente os estudantes, não. E aí, nessa exposição, nós tínhamos vários fósseis, prioritariamente, né, brasileiros, para que a comunidade soubesse que no Brasil existem fósseis, existem pesquisadores que trabalham, né, com esse material, o que é esse material, qual é essa nossa diversidade, e também réplicas dos fósseis, né, que estavam sendo coletados nas obras, até para eles perceberem que na região bem próxima, né, dos municípios ali, próximos às residências deles, nós havíamos encontrado esse tipo de material. Então, sempre as visitas eram bastante movimentadas, então havia um interesse muito grande da comunidade em relação a esses conhecimentos. Esse foi o FIOL, ele se encerrou em 2020. O principal produto, né, digamos assim, além do conhecimento, né, que nós compartilhamos com a comunidade, foi a produção do livro, que é o Projeto FIOL Salvamento Paleontológico, uma ponte entre a universidade e a sociedade, aonde a gente apresenta em uma linguagem acessível todas as informações, né, toda a parte da pesquisa, né, os fósseis que foram resgatados, todo o procedimento, inclusive das atividades de extensão. Esse livro, ele é de divulgação científica, então ele é gratuito, o PDF dele está disponível no domínio público, então, justamente para ficar acessível a todos que tiverem interesse, tá, nesse conhecimento, inclusive aos professores, tem imagens, tem informações que podem ser utilizadas, inclusive, para as aulas dos professores, se quiserem, ou para quem simplesmente quiser conhecer um pouco mais, tá, sobre esse trabalho. Além do projeto FIOL, o mais recente trabalho que eu venho atuando, né, é o projeto Geoarretadas, Despertando a Vocação de Meninas para as Geociências na Bahia. Esse projeto eu coordeno com a professora Tatiane Combi e a gente desenvolve ele, né, em parceria com outras professoras, né, do Instituto de Geociências e estudantes, tá, dos nossos cursos de graduação e de pós-graduação. Nós formamos uma equipe 100% feminina, né, para a realização dessas atividades, justamente porque nós percebemos que nos nossos 4 cursos, o IGEL tem 4 cursos, que é Geologia, Geografia, Geofísica e Oceanografia, e nos nossos 4 cursos, a maioria dos estudantes é do sexo masculino. Então, nós percebemos que, bom, tem algo que a gente precisa fazer para mostrar às meninas que elas podem seguir carreiras nas geociências também, que nesses cursos não são exclusivos para os homens, né? Então, nós formamos uma equipe justamente de pesquisadoras, né, de professoras dos cursos, pesquisadoras que atuam nessas áreas, né, e contamos com justamente a parceria dos nossos estudantes também de graduação e de pós-graduação para demonstrar justamente a importância, né, da nossa atuação, do nosso papel na produção de conhecimento dentro das geociências. E esse projeto ele se iniciou em 2019, a nossa primeira edição foi justamente trazendo estudantes de 2 colégios, né, 2 colégios públicos daqui de Salvador. Esses foram 60 estudantes, né, que nós trouxemos, e mais 5 professores, né, que nós trouxemos para fazer um curso com a gente aqui, ou seja, foram 8 sábados, e ao longo de cada sábado, né, nós tínhamos a presença deles no IGEL, e nós realizávamos atividades com eles dentro do nosso Instituto de Geociências. Então, até então era possível fazer as atividades presenciais, então nós trouxemos eles, né, para fazer essas atividades. No primeiro sábado, eles conheceram justamente o Instituto de Geociências, nossos laboratórios de pesquisa, nossos colegas apresentaram as suas pesquisas, os seus laboratórios, mostraram para eles a importância das geociências como um todo, né, os nossos 4 cursos. Então, eles conheceram como é feita a pesquisa nas geociências. E nos sábados seguintes, nós começamos a apresentar cada uma das nossas profissões. Então, o início dos trabalhos era com uma palestra sobre a importância de cada uma das profissões, da geologia, da geografia, da oceanografia e da geofísica. E aí, após essa palestra, nós realizávamos com eles atividades teórico-práticas, então nós apresentávamos alguns conceitos importantes, né, das nossas áreas, e a aplicabilidade desses conceitos na sociedade em geral. Então, como isso influencia o nosso dia a dia. E aí realizávamos atividades práticas também com eles, para eles compreenderem, né, essas informações e começarem a relacionar, inclusive, com os ambientes, né, no caso, com os bairros em que eles viviam. Então, a gente fazia essas atividades também nos nossos laboratórios. No final do curso, eles foram convidados a produzir um jornal, a gente chamou de Jornal Geoarretadas,
mas toda a escrita do jornal foi a partir dos próprios estudantes, então eles formaram equipes e definiram qual seria a matéria, né, dentro dos temas que nós abordamos dentro do curso, eles poderiam escolher qualquer assunto, e eles produziram essas matérias, entrevistaram colegas nossos, fizeram charges, tiraram fotos dos materiais da gente, redigiram os textos, e nós só fizemos a editoração, então todo o jornal produzido por eles, né? E aí, no final de tudo, nós entregamos versões impressas, né, desse jornal na escola e mais os certificados, né? Esse material foi para a biblioteca das escolas e os estudantes também receberam o jornal, a produção, né, realizada por eles. O interessante do jornal é que eles escolheram os temas. Então, esses temas foram justamente correlacionando com as dificuldades que eles percebem nas comunidades, ou seja, problemas, por exemplo, de contaminação de aquíferos, tá? Deslizamento de encostas, contaminação das praias, foram alguns dos temas que os estudantes escolheram. Se observarem, eu estou falando os estudantes, né, no termo geral, e não as estudantes. É que o Georretadas, apesar da gente ter a motivação, né, para incentivar as meninas, né, e, se possível, atraí-las para os nossos cursos, se não, pelo menos, para as ciências de modo geral, mas a gente não exclui a presença dos rapazes. Na realidade, a gente traz eles para o ensino de ciências como um todo, então a gente não pode ser excludente nesse sentido, e aí a gente traz eles para a discussão da importância do papel, né, da mulher, inclusive no mercado de trabalho. Então, todo o nosso discurso com eles, nas aulas, nas atividades, nos diálogos que nós tínhamos nos intervalos, em todos os momentos, a gente usava o nosso exemplo, os exemplos das nossas estudantes, elas descreviam também as dificuldades que elas tiveram, muitas são egressas de escolas públicas, então, hoje, como é que elas estão, muitas delas, inclusive, já tendo doutorado, né? Então, nós usamos o nosso exemplo para mostrar a importância. E foi nítido para a gente a mudança no discurso dos estudantes, dos rapazes mesmo. Ao final, eles já vinham conversar com a gente e não só agradecidos pela oportunidade de conhecer as áreas, de conviver, né, dentro do espaço da universidade, mas agradecidos por perceber a importância mesmo das mulheres nessa atuação na produção de conhecimento, que eles não imaginavam o quão importante, tá, era isso, o quanto poderia influenciar. Então, de certa forma, a gente conseguiu alcançar isso também a partir da mudança um pouco da mentalidade dos rapazes também, por isso que a gente não exclui. E em relação às meninas, nós soubemos esse ano que uma das estudantes que fez esse trabalho conosco em 2019, ela se matriculou e está começando a cursar agora a graduação em Geologia conosco lá. Ela é aluna do primeiro semestre de Geologia, então nós já começamos a mudar, tá? Algumas das nossas estudantes também. Em 2020, nós não podíamos, né, realizar atividades presenciais por conta da pandemia, então nós tivemos que migrar para a modalidade online. E aí, nesse sentido, nós não poderíamos trabalhar com os estudantes, né, nós percebemos, na realidade, que seria difícil trabalhar com os estudantes por conta de acesso à internet, principalmente que o nosso público-alvo são os estudantes de escolas públicas. E aí, então, nós decidimos, né, trabalhar com os professores, né, das escolas, e para isso nós contamos com a parceria do Programa Ciência na Escola, da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, que nos auxiliou justamente, né, não só no delineamento do trabalho que nós desenvolveríamos, mas também no contato dos professores, na mobilização, e foi um parceiro nosso o tempo inteiro na realização, né, do curso Geociências no Ensino Básico da Bahia. Então, um curso de formação, né, dos professores sobre geociências, professores e professoras, né, sobre geociências. Esse curso, ele foi ministrado, como eu disse, modalidade online, né, ensino remoto. Então, nós fizemos ele a partir de videoaulas, né, videoconferências, né. A primeira conferência, inclusive, foi sobre racismo ambiental, justamente para mostrar para eles não só as contribuições, né, das geociências na sociedade como um todo, mas também como as geociências podem auxiliar nessa discussão, né, da nossa própria sociedade, como ela se vê e como ela trata, né, as comunidades tradicionais. Então, nossa primeira aula, nossa primeira conferência foi justamente sobre racismo ambiental, e nas semanas seguintes nós começamos a trabalhar conceitos, né, relacionados às nossas áreas em si de atuação, as pesquisas em si, e os conceitos, né, os conteúdos, na realidade, que são recomendados
pela Base Nacional Comum Curricular, né? Nossa seleção de temas foi, inclusive, inicialmente a partir da BNCC, mas também aproveitamos para trazer para eles alguns outros assuntos que não estão previstos na BNCC, mas que são também multi ou até transdisciplinares e que poderiam ser abordados para trabalhar diversos conteúdos do ensino básico. Então, o racismo ambiental entrou justamente nesse contexto, entre outros temas que nós trabalhamos. Então, nós tínhamos as videoaulas, né? E, além disso, nós tínhamos também materiais, apostilas, aulas mais curtas, né? Conferências mais curtas, já gravadas, na realidade, videoaulas gravadas, apostilas, exercícios, sugestões de atividades práticas para eles poderem realizar com seus estudantes, entre diversas leituras, né, sobre diversos temas, sugestões de locais para pesquisa, enfim, vários materiais, né, que nós disponibilizamos através da plataforma Moodle da UFBA, né, para eles, e eles realizavam também, a cada semana, eles realizavam também atividades, né, para justamente a gente perceber como eles estavam compreendendo esses conteúdos que nós estávamos discutindo com eles. E, ao final, os professores foram convidados, professores e professoras foram convidados a produzir um recurso didático, né, um recurso online em si, né, que pudesse ser utilizado em plataformas em si de ensino remoto, como nós estávamos usando, né, ou para divulgação científica em mídias sociais, aí ficava a critério deles, né, a escolha de para onde se destinaria esse material, mas a produção de um recurso didático sobre um dos temas que nós havíamos, né, abordado durante o curso. E aí, ao final, né, do nosso curso, nós tivemos, então, a formação de 25 docentes, de 20 municípios e representando 12 núcleos territoriais de educação. Isso dá mais da metade do nosso estado. E esses docentes produziram 17 recursos, né, entre mapas mentais, card, até uma gincana eletrônica, tá, foi produzida por um dos professores, e diversos materiais. Esses materiais nós disponibilizamos para o programa Ciência na Escola, eles vão ser colocados nas plataformas, né, da Secretaria de Educação, para ficarem à disposição dos professores, né, do Estado, e, na realidade, de qualquer pessoa que tenha interesse, né, em atuar e ter como sugestão, né, essas atividades. Então, a produção dos professores vai ficar disponível pelos canais da Secretaria de Educação do Estado. E esses professores, claro, eles avaliaram também, né, o nosso curso. Ao final do curso, eles nos informaram que se sentiam mais seguros, né, após terem realizado as atividades conosco, eles se sentiam mais seguros para abordar temas das geociências nas salas de aula e que, inclusive, tinham interesse de acrescentar os novos temas que nós trabalhamos com eles também em aulas. Então, eles começaram a perceber que havia outros assuntos que não estavam previstos nos documentos norteadores da educação, que eles também poderiam utilizar esses temas para trabalhar outros assuntos dentro das suas aulas, né? Fizeram algumas sugestões também de aperfeiçoamento do curso, nós estamos utilizando essas sugestões agora na nova edição que nós teremos em 2021, mas a principal aprendizado nosso e com eles foi justamente entender mesmo as dificuldades, né, dos professores para a abordagem desses conteúdos, quais eram os receios que eles tinham, então, como a gente poderia trabalhar, e nessa discussão foi um aprendizado para a gente também, tanto que a nova edição a gente já está trabalhando numa nova perspectiva justamente para aperfeiçoar ainda mais. E um dos depoimentos de um dos professores, nós tivemos um evento posterior a isso, nós convidamos professores para participarem do Congresso UFBA, nós apresentamos os resultados dessa edição, né, do Georretadas, e um dos depoimentos dos professores foi que justamente ter trabalhado conosco, utilizando a modalidade de ensino remoto, preparou eles para agora, em 2020, né, eles estão também atuando no ensino remoto, então auxiliou, inclusive, nisso, na produção de recursos para que eles possam atuar em aula, né. Então, como sempre, a atividade de extensão é uma via de mão dupla. Eles aprenderam conosco e nós, com certeza, muito mais, tá, com os nossos professores. E o principal também, outro momento importante também, é que alguns desses professores nos falaram que, ainda bem que a modalidade foi ensino remoto, porque eles estão em cidades muito distantes de Salvador, então não conseguiriam, não poderiam vir a Salvador para realizar o curso.
E aí, nessa modalidade, perdão, nós conseguimos alcançar esses professores realmente de mais da metade do estado, cidades bastante distantes, e nós conseguimos alcançar esses professores e temos certeza que o conhecimento que eles adquiriram certamente está sendo, né, já utilizado agora nas suas aulas. Agora que você já conhece um pouco da minha trajetória, dos meus trabalhos, tanto de pesquisa quanto de extensão, não que a minha trajetória seja um exemplo para ninguém, tá? Eu não diria que sigam exatamente isso, mas eu gostaria de deixar esse depoimento, na realidade, como para vocês entenderem como as coisas acabam acontecendo, mesmo quando a gente não planeja isso. Se vocês observaram, eu comecei trabalhando com toxicidade em abelhas, e aí fui para geologia, né, para pós-graduação em geologia. A partir dali, isso me levou para a docência na paleontologia. Eu sou, na realidade, bacharel, nem mencionei isso no início, olha só. Eu sou bacharel em ciências biológicas, então eu não tive a formação na licenciatura. Mas, durante a minha atuação, justamente, eu precisei, né, fazer cursos, ter a atuação da ciência em si, me fez com que buscasse essas áreas também relacionadas à didática, entre outros, e a atuação na extensão me fez buscar também mais conhecimento nisso. E a troca de conhecimentos com os professores reforça cada dia mais, né, as escolhas que eu fiz e o caminho que eu decidi seguir. Eu sempre quis atuar na área de ciências, eu não sabia qual era, né? Então, desde criança, na realidade, eu gostava das aulas de ciências da escola. Inclusive, a professora de ciências na escola foi fundamental nessa minha escolha, né? Eu tinha, como é que eu vou dizer, uma admiração, tá, pelo trabalho dela, por tudo que ela me ensinava na escola. No ensino médio, aí eu comecei a gostar da biologia, então acabei direcionada a isso, foi isso que me levou na graduação para biologia. A pós-graduação na geologia me abriu um outro mundo, e eu acabei entrando na paleonto, que é uma mescla das duas, a biologia e a geologia juntas para entender ambientes do passado. E essa atuação me faz, né, com que eu tenha, na realidade, que compartilhar todo esse investimento que foi feito em mim, né, que, por sinal, eu agradeço muito aos meus pais e à Universidade Federal da Bahia por todo o investimento que fizeram na minha formação, desde a graduação até a pós. Então, é uma forma de eu retribuir, né, esse investimento em mim, fazer a devolução do que eu sei, do que eu aprendi e do que eu venho pesquisando, do que os nossos colegas vêm pesquisando, para a nossa comunidade, né, para a nossa sociedade, através dos professores ou para a sociedade em geral, né? Então, busque um objetivo. Se é isso que você quer seguir, você quer ser cientista, ou se você não quiser seguir as áreas de ciências, mas busque um objetivo. E não pare pelos percalços que você tiver. Nada é fácil, principalmente quando você tem um sonho, tá? As coisas não acontecem por acaso, então não vai ser fácil, mas aproveite justamente essas oportunidades. Tenha em mente que nenhum conhecimento é bobagem, é desnecessário. Você pode não saber naquele momento para que aquela informação é importante, mas depois, com o tempo, quando você estiver mais madura, né, com isso, até mesmo na sua própria carreira, quando você resgatar, como eu fiz agora, tá, resgatar as informações, você começa a dizer, caramba, se eu não tivesse passado por aquilo, por aquela experiência, eu seria outra pessoa, eu seria outra profissional, eu seria certamente outra pesquisadora hoje. Então, valorize todas as oportunidades que você tiver, aprenda com seus professores e professoras. Se tem alguma área que você gosta mais, se você está na escola ainda, converse com seus professores. Se você já saiu da escola, mas ainda não entrou na universidade, invista, faça um Enem, estude, volte a estudar, se esforce. Você trabalha, tudo bem, estude à noite, tá? Faça EAD se for preciso, mas estude, tá? Volte a estudar, invista, não desista de buscar esse sonho. E se você quer seguir mesmo para a carreira de ciências, melhor ainda, o nosso país, mais do que nunca, precisa de cientistas, precisa de pessoas dedicadas, precisa desse conhecimento e precisa que esse conhecimento, né, seja devolvido para a nossa população, tá? De uma forma que nós possamos, como sociedade, entender a importância disso e valorizar, né, o conhecimento produzido pelos brasileiros, aqui e fora do nosso país, mas principalmente produzido aqui, tá? O retorno disso para a nossa sociedade é fundamental.
Então, invista, sim, não desista, mesmo que alguém diga que você não é para isso, mesmo que alguém diga que é um mundo masculino, não é, não aceite, tá? Continue sua carreira e, principalmente, faça o que você gosta, mesmo que outras pessoas falem que não, faça o que você gosta. Eu não trocaria meu trabalho por nada. Para mim não é nem trabalho, para mim é diversão. Eu canso, claro, é cansativo, tá? Mas ao final, né, de cada atividade, quando eu concluo uma atividade, eu tenho uma satisfação pessoal tão grande que eu não trocaria isso por nada. Então, para mim não é trabalho, para mim é um modo de vida. Se você puder fazer isso por você, garanto que você vai ser muito mais feliz. É isso. Obrigada. Meu